Bom, então a gente vai falar aí hoje sobre o capítulo 4, né? A população negra no pós-abolição. No iniciozinho, eu queria que vocês observassem essa imagem, né, do artista espanhol Modesto Brocos, eu acho que é assim que se pronuncia, né, que em 1895 produziu essa tela aí, e essa tela é, expressa bastante aí a questão do pensamento do brasileiro, tanto no século XIX, lá na época do Segundo Reinado, quanto no início do século XX, que é o período que a gente está falando, né? No início da República, que é o ideal de embranquecimento da sociedade. Né? A gente está vendo aí um homem branco com uma mulher morena que teve um filho e a avó, né, do bebê, que é negra, está aí meio que dando graças a Deus, olhando meio que para o céu e com as mãos levantadas, porque o menininho é branco, né? Então, inclusive, eu vou ler aí com vocês embaixo um trecho de uma reportagem do jornal o Globo, que eu até esqueci de colocar a, a devida citação, né? Que explica um pouco aí, inclusive, por que o nome dessa imagem se chama A Redenção de Cã, porque isso aí remonta a um personagem bíblico, né? Então, o que eu gostaria que vocês percebessem já no início desse capítulo é como que no imaginário do brasileiro do século XIX e do XX havia essa necessidade aí de fazer o embranquecimento da sociedade, ok? Inclusive, eu ia deixar para o final, mas eu acabo pensando de um jeito e acabo fazendo de outro. A aula nunca é exatamente como a gente pensa, né? Mas eu ia deixar para o final, mas eu vou acabar adiantando para vocês a citação de um homem, de um médico, né, brasileiro, no iniciozinho do século XX, para ser específico, em 1911, né, ele era, além de médico, ele era diretor do Museu Nacional, que é hoje o museu, aquele Museu Nacional que pegou fogo, né, há pouco tempo. E ele foi a Londres, né, para representar o Brasil numa conferência lá sobre a questão racial, sobre a questão étnica, né? Isso está no livro da Lilia Moritz Schwartz, e eu não me lembro exatamente se era numa conferência, enfim. Mas ele foi a Londres lá representar o Brasil e olha a fala dele. Eu anotei, inclusive, para falar com vocês. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que na entrada do novo século, ou seja, século XXI, os mestiços terão desaparecido do Brasil, fato que coincidirá com a extinção do negro. Né? Então, essa é a fala do João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional em Londres, lá em 1911. Okay? Vou repetir. Ele disse que na entrada do novo século, ou seja, nesse tempo que estamos vivendo hoje, início do século XXI, né, os mestiços, né, os miscigenados, iriam desaparecer, teriam desaparecido, e o negro também. Tá? E o engraçado, que a Lilia Moritz Schwartz fala lá no livro dela, Brasil, uma biografia, é que a população não se chocou na época com a fala dele, não. Quer dizer, aliás, a população se chocou, mas não se chocou por conta do preconceito dele, né? Mas se chocou porque considerava que era muito tempo, era quase 100 anos, né? Ou mais ou menos aí 100 anos, e esperar que a população brasileira embranquecesse. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem é que a população da época, né, tinha muito esse ideal de embranquecimento. E aí a gente vai tentar entender o porquê, ok? Então, na obra, aí vamos ler um trecho da reportagem do Jornal Globo, que, como eu disse, esqueci de colocar a citação. Na obra, vê-se 3 gerações da mesma família, separadas por diferentes gradações de cor de pele. A avó negra ergue as mãos aos céus num gesto de agradecimento pelo nascimento do neto branco, filho de mãe parda. Os 4 personagens da pintura encarnam um projeto de embranquecimento da população brasileira que encontrou eco nas políticas de imigração europeias, sobretudo de italianos, alemães e espanhóis na virada dos séculos XIX e XX.
Seu título, o nome da imagem, o nome da tela, não é? Como eu disse, é a redenção de Cã, faz referência à passagem bíblica da maldição de Canaã, usada por escravagistas, né? As pessoas que defendiam a escravidão acabavam tentando usar a Bíblia para defender as suas ideias, né? Com base nessa história que a gente vai ver. Para justificar a exploração de mão de obra dos africanos. No livro de Gênesis, Cã, filho de Noé, vê o pai embriagado e nu, mas em vez de cobri-lo, vai contar aos irmãos Sem e Jafé. No relato bíblico, o patriarca, Noé, né, ao recobrar a consciência, amaldiçoa o Canaã, filho de Cã, a quem se refere como servo dos servos. A redenção de Cã, descrita no título da obra, viria, portanto, com um embranquecimento das gerações, celebrado como salvação pela figura que representa a matriarca, a avó do menino, né? Então, existem até hoje pessoas que, infelizmente, tentam usar essa história bíblica, né, de Cã, do filho de Noé, para dizer que os africanos são amaldiçoados ou coisa do gênero, ok? Bom, então a primeira ideia era fazer uma análise crítica aí da imagem, que vocês olhassem, tentassem perceber, não é, o que ela está querendo expressar, tá? Bom, a gente já sabe que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea, né? Essa abolição ela aconteceu por uma série de fatores. Aí a gente vai pensar um pouco esses fatores que colaboraram para que a abolição da escravidão acontecesse no Brasil. Primeiro, né, eu coloquei aí que isso não está também necessariamente tipo assim, não quer dizer que primeiro veio a pressão inglesa e depois veio a questão da Guerra de Secessão. Isso não está necessariamente em ordem cronológica, ok? Eu só coloquei os fatores aí que foram responsáveis em maior ou menor grau pela abolição da escravidão no Brasil. Então, a abolição aqui no Brasil aconteceu muito por conta da pressão da Inglaterra, né? Existem vários fatores que explicam aí o porquê que a Inglaterra tanto desejava o fim da escravidão no Brasil, tá? Eu vou até comentar um ou outro. E a gente já sabe também aí, não é, que a Inglaterra era o país mais poderoso, mais industrializado do mundo, e se ela fazia pressão, né, pelo fim da escravização, pelo fim da escravidão aqui no Brasil, essa pressão era a pressão do país mais rico e poderoso do mundo, e óbvio que era uma pressão muito grande, ok? Por que a Inglaterra estaria aí interessada em acabar com a escravidão no Brasil? Uma que, como eu disse, é o país mais rico, mais industrializado do mundo, e ela tem interesse em acabar com a escravidão porque escravo não recebe salário, né? Ela quer ampliar a mão de obra assalariada. Por quê? Porque se eu amplio a mão de obra assalariada, eu amplio o consumo, né, aos produtos industrializados. Então essa seria uma lógica, ok? Uma outra lógica seria o seguinte: a gente está falando do século XIX, né, quando a abolição aconteceu, 1888. E no século XIX, a Inglaterra, a França e alguns outros países europeus estavam dominando territórios da África e da Ásia, né? E aí a Inglaterra ela não queria que populações fossem retiradas das suas colônias africanas para serem escravizadas aqui no Brasil ou em outro lugar da América. Ela queria que essas populações ficassem lá na África para serem escravizadas lá, né? Então vejam que a Inglaterra ela não é contra a escravidão por uma questão ética e moral, é por uma questão econômica, tá? E teria aí um terceiro fator, né, que é a questão de que, isso quem defende é um historiador chamado Alberto da Costa e Silva, tá? Não são todos os historiadores que defendem esse terceiro ponto aí, mas eu gosto de considerar sempre esse terceiro ponto, que é a questão do seguinte: para o Costa e Silva, para o Alberto da Costa e Silva, havia também o interesse da Inglaterra em prejudicar a economia açucareira do Nordeste brasileiro, que já não era mais tão importante assim. A base da economia do Brasil no século XIX é o café, não é mais o açúcar, tá? Mas
ainda assim o açúcar era um produto que era importante para a economia brasileira e para esse autor, né, a Inglaterra ela queria fazer o quê? Ela queria acabar com a escravidão para prejudicar a produção açucareira aqui no Brasil e favorecer a produção açucareira das colônias do Caribe, né, das colônias inglesas no Caribe, na América Central, ok? Então esses três motivos aí teriam sido os responsáveis pela Inglaterra se colocar de forma tão contundente contra a escravidão, ok? Um outro tópico, né, uma segunda questão que está aí na tela é o contexto internacional contrário à escravidão, né, principalmente a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos de 1865, porque a gente já viu, né, eu acho que a gente já comentou sobre a Guerra de Secessão, e a Guerra de Secessão foi aquela guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. O sul escravagista, o norte abolicionista, né? Defendia a abolição, e quem ganhou? O norte. Né? Logo, após a Guerra de Secessão, acaba a escravidão nos Estados Unidos, e aí o contexto internacional, que já tinha pressão inglesa contra a escravidão, ficou muito mais desfavorável à manutenção da escravidão e muito mais favorável à abolição da escravidão. Então a gente tem dois contextos internacionais aí contrários à escravidão: a pressão inglesa e a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que fez a abolição lá e acabou servindo de meio que exemplo e modelo para os outros países, né? Não é muito saudável pensar o que não aconteceu em história, mas se o Sul tivesse ganho a guerra, né, de secessão, possivelmente a escravidão no Brasil teria durado um pouco mais, né, porque aí poderia haver uma aliança dos países que defendiam a manutenção da escravidão para tentar mantê-la o máximo possível, mas não foi isso que aconteceu, ok? Bom, um outro fator é o crescimento do movimento abolicionista no Brasil após 1870. Isso acontece por conta do contexto internacional da Guerra de Secessão. Isso também acontece por conta do contexto internacional de consolidação do capitalismo, né, lá na Europa. Mas isso acontece principalmente por um motivo interno, que é a questão da Guerra do Paraguai. Afinal, a gente já comentou que foi na Guerra do Paraguai que o exército brasileiro se tornou abolicionista, republicano e positivista, né? Além da crise do escravismo, né? Afinal, os sujeitos escravizados aqui no Brasil, eles lutaram ao longo de todo o período em que vigorou a escravidão no Brasil, eles lutaram contra esse sistema, né? Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né? Porque algumas pessoas imaginam que os escravizados aceitavam de boa a escravização, e não é por aí, ok? Então eles tinham os métodos de resistência deles, como a questão dos quilombos e tantas outras, né? E a própria escravidão, ela ao longo do século XIX, ela já estava bastante cambeta, digamos assim, né? Bastante debilitada. Em 1882, por exemplo, de 4 negros no Brasil, 3 já não eram mais escravizados, 3 já eram livres, né? Então, o que se vê nesse dado é que a escravidão ao longo do século XIX ela veio perdendo importância. E isso aconteceu associado ao incentivo do Estado brasileiro de que os imigrantes europeus viessem para cá, né? Então você tem a crise do escravismo aqui, e a gente também tem nesse mesmo período o incentivo por parte do próprio Estado brasileiro de que imigrantes europeus viessem para cá. Isso por quê? Porque existia um ideal de embranquecimento. O que é esse ideal de embranquecimento? É esse ideal que está retratado aí na imagem que a gente começou a falar, né? A imagem aí do artista espanhol, que era o seguinte: as pessoas do século XIX e do início do século XX, elas acreditavam em teorias que
se supunham aí científicas, né? Achavam que eram teorias científicas, que tinham respaldo científico, onde se dizia que o negro era inferior ao branco, né? Então, existia uma série de ideias inspiradas no darwinismo social. O que é o darwinismo social? É uma ideia, né, inspirada na ideia de evolução do Darwin, do Charles Darwin, que olhou para a natureza e fez a seguinte constatação: os seres vivos estão num processo de evolução, né? Então, o Darwin fez essa constatação na biologia, ok? Só que algumas pessoas elas tentaram pegar essa ideia do Darwin, essa teoria do Darwin, que ele usou para entender e estudar as ciências naturais. Algumas pessoas tentaram pegar esse conceito para usar as ciências sociais, para estudar as ciências sociais, perdão, né? E aí é óbvio que não vai dar muito certo, né? Aliás, não vai dar nada certo, né? Por quê? Porque vão se criar teorias que se diziam científicas, dizendo o seguinte: olha, assim como na natureza os seres vivos estão, né, sofrendo um processo de evolução, na sociedade também acontece isso. E existem sociedades mais evoluídas e outras menos evoluídas. E para o darwinismo social, qual era a sociedade mais evoluída? A europeia. Qual era a sociedade menos evoluída? A africana, né? Então o darwinismo social ele acabava justificando o racismo, né? Ele naturalizava o racismo. E as pessoas daquela época, do século XIX, século XX, elas achavam que existia respaldo científico para dizer que o negro era inferior, ok? Então, se essa lógica era predominante, o que a gente tem que fazer para acabar com essa inferioridade aí do povo brasileiro? A gente tem que estimular o embranquecimento, a gente tem que incentivar a miscigenação, né? A mistura. E aí por isso que o governo brasileiro estimulou tanto a vinda de europeus para cá, né? Para que fosse feita a miscigenação, o embranquecimento da sociedade, para que nós evoluíssemos, né, ao ponto de chegar aí ao estágio de uma sociedade desenvolvida. Então vejam que esse pensamento era o pensamento daquela época, né? Felizmente hoje se sabe, né, que esse tipo de pensamento lá do século XIX, do início do século XX, não tem amparo nenhum na ciência, ok? Inclusive, nem é correto falar em raça humana, né, e dizer que, por exemplo, o negro faz parte da raça negra, né? A gente acaba usando esse termo raça para estudar a questão do racismo, para falar em história, em sociologia, mas em biologia é incorreto dizer, por exemplo, que o negro pertence à raça negra, porque todos pertencem a uma só raça, a espécie, a raça humana, digamos assim, né? Então, o mais correto seria falar em etnia, né? Então, o cara da etnia branca, ou da etnia negra e assim por diante, ok? Então, o segundo ponto aí que a gente vai pensar é a questão do mito da democracia racial, né? No Brasil, por conta desse ideal de embranquecimento, né, foi construído uma série de discursos, de narrativas, de visões de mundo, né, que tentavam colocar a questão do racismo para debaixo do tapete, digamos assim, né? Existiram intelectuais, pensadores que tentaram de toda forma, né, mostrar, vender a ideia de que no Brasil
brancos, negros, indígenas viviam de forma harmoniosa, de forma amistosa, de forma amigável, né? Eu acho que é muito óbvio para todo mundo, né, que não é bem por aí, né? Se a gente se debruçar um pouquinho sobre a história do Brasil, a gente vai perceber que o Brasil foi sim construído a partir da miscigenação basicamente de três povos, né, do português, do indígena e do africano, mas essa miscigenação, essa mistura, ela não se deu de forma amigável, de forma amistosa, de forma pacífica, né? E pensar assim, pensar dessa forma, né, muitas vezes nos faz acreditar que, por exemplo, o sujeito que era escravizado aqui era tratado dignamente, era tratado como ser humano, né? Podia até ter uma ou outra pessoa assim mais, sei lá, iluminada que tratasse até um escravizado como ser humano de fato. Mas para o pensamento da época, o escravizado era um animal que fala, um objeto que anda, né? É, então, assim, se estudar história, a gente vai chegar à óbvia conclusão de que as relações entre negros, brancos e indígenas não era pacífica, não era harmoniosa, né? Mas por que se construiu esse mito de democracia racial? Por que muitos intelectuais tentaram, né, falar isso? Né? Porque, como eu disse, o ideal de embranquecimento vigorava, né? Então, tentava sempre defender a ideia de que não, ó, nós brasileiros não temos conflitos raciais, não, nós somos um povo misturado, nós somos um povo pacífico. Aqui, negros e brancos vivem de boa, né? Principalmente isso aconteceu por conta de um intelectual, né, de um historiador que tentou comparar aí a situação do escravizado no Brasil com a situação do escravizado lá nos Estados Unidos. E ele chegou à conclusão de que o escravizado nos Estados Unidos sofria mais, né? Mas isso foi a conclusão que ele chegou, tá? Porque se nós olharmos, por exemplo, para o aspecto de instrução, né? O escravizado lá nos Estados Unidos realmente ele estava numa condição melhor do que o daqui porque ele, por exemplo, tinha mais acesso à educação. Existem vários, por exemplo, casos lá nos Estados Unidos de escravizados que deixaram registrados por escrito a sua vida, tipo autobiografia, né? Agora, se a gente for levar em consideração a questão de que o acesso à liberdade aqui no Brasil era mais, digamos, fácil, porque aqui tinha a questão da alforria, né? O escravizado podia comprar a sua liberdade. Lá nos Estados Unidos não existia essa possibilidade, né? Então, assim, é muito complexo comparar e dizer onde era melhor e onde era pior, tá? Porque a escravidão, ela é uma coisa hedionda, né? E absurda em qualquer contexto, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que esse intelectual, que no caso aí vocês estão vendo, né, o Gilberto Freire, ele tentou ali dar uma maciada e dizer, olha, não é bem assim, aqui no Brasil não existe racismo, aqui brancos e negros vivem de boa, o português trata o escravizado de forma digna, e isso aí acabou servindo, né, para a gente jogar para debaixo do tapete o problema da questão racial, o problema do racismo, o problema de que os negros no Brasil foram libertos, mas não foi feita nenhuma tentativa de inserir essas pessoas na sociedade como cidadãos, né? De inserir essas pessoas no mercado de trabalho e assim por diante, ok? Então, para seguir aí o que está escrito na tela, nasce esse mito, né, lá no século XIX ainda, no iniciozinho do Segundo Reinado, quando o Dom Pedro criou um instituto, né, para produzir uma história oficial do Brasil.
E para ele, né, o que ele queria era que fosse produzida uma história oficial sobre a perspectiva, sobre a ideia de que negros, brancos e indígenas viviam de forma harmoniosa no país, né? E assim foi feito, foi produzido uma história oficial em que se criou essa perspectiva aí de que aqui não havia racismo. E ainda essa perspectiva foi reforçada um tempo depois, né? Quase 100 anos depois, quando Gilberto Freire publicou o livro dele, Casa Grande e Senzala, e lá no livro ele defendeu a ideia de que senhores escravizados no Brasil viviam de forma amigável, viviam de forma pacífica, de forma harmoniosa. Freire defendeu a ideia de que o Brasil conseguiu amenizar as consequências nefastas da escravidão. Olha só, não é que doideira. Então ele acreditava e defendia a ideia de que o Brasil conseguiu, inclusive, amenizar as condições terríveis da escravidão, né? Essa era a perspectiva dele, mas infelizmente, né, por essa perspectiva aí, a questão do racismo nunca foi muito bem discutida, né? É muito comum que se diga no Brasil, em pleno 2021, que não existe racismo, né? É muito comum que se diga no Brasil que em 2021 que brancos e negros eles têm exatamente as mesmas oportunidades, né? E se a gente for olhar para a história, a gente vai ver que não é bem por aí, ok? Bom, por fim, a gente vai falar um pouco aí da população negra no Brasil republicano, sobre a questão da desigualdade social, que está relacionada com a questão racial, como eu acabei de dizer, né? E aí a gente acaba com o capítulo 4, né, falando aí sobre a questão da população negra no pós-abolição. Bom, tem uma frase aí, né, que eu acho que ela é bastante expressiva disso que a gente vai falar agora um pouco, né, que é a questão de que a abolição no Brasil foi feita sem nenhum planejamento, né? Foi feita a abolição, libertou-se os escravos, né? Mas eles muitas vezes até preferiam ficar nas fazendas onde eram escravizados do que sair de lá, porque na cidade não tinha emprego, né? Na cidade o cara não era tratado como cidadão, né? Na cidade o cara era humilhado, enfim. Quando tinha acesso a emprego, eram os piores tipos de empregos. Inclusive teve uma novela há uns anos atrás, na Globo, se não me engano, a novela das 6, que retratou bem essa história, que foi a Lado, né? Que tinha lá o Lázaro Ramos e a esposa dele, que eu esqueci o nome, acho que é a Thaís Araújo, né? Que eles eram os protagonistas ali representando dois ex-escravizados no início do processo, no início do período republicano, né? Eu não vi a novela toda porque ela era muito cedo, eu estava chegando no trabalho e tal, mas eu me lembro até de um caso lá em que eu acho que era a Thaís Araújo, não tenho certeza agora, mas era a atriz que fazia o personagem de esposa do Lázaro Ramos, né? Que o Lázaro Ramos é o ator, o personagem eu não lembro mais quem era, acho que era João Maria, uma coisa assim. E aí ela trabalhava na casa lá de uma senhora branca, rica e tal. Já não havia mais escravidão, período republicano, né? Mas ela, quando engravidou, né, arrumou um problema danado lá porque para patroa dela ainda existia, né, no imaginário da patroa dela a ideia de que, tipo, olha, você é minha propriedade, como assim você engravidou sem me pedir autorização, né? Então, assim, a situação do ex-escravizado, pós-abolição, óbvio, né, pós-1888, muitas vezes não mudava em nada, porque o cara não tinha acesso, né, a uma vida digna na cidade, e aí muitas vezes ele acabava se submetendo a um tipo de trabalho que era basicamente a mesma que a situação de trabalho da escravidão, né? Bom, e aí tem uma frase que expressa bastante esse tipo de pensamento, que é a liberdade era negra, mas a igualdade branca, né? Ou seja,
vamos fazer a abolição, mas vamos fazer a abolição de forma que ainda existam as diferenças entre brancos e negros, né? Por quê? Porque se pensou numa série de mecanismos para dificultar a vida dessas pessoas. Não, se por um lado não foi criado um sistema para integrar essas pessoas na sociedade, por outro lado foi criado um sistema para dificultar o acesso dessas pessoas na sociedade. Quando isso? Em 1850, né? Antes da abolição. Em 1850, quando o Estado Imperial fez a Lei de Terras, né? Que era aquela lei que dizia que as terras desocupadas só poderiam ser ocupadas mediante a compra ou doação, né? Para dificultar o acesso à terra por parte dos ex-escravizados, dos imigrantes, né? E para forçar essas pessoas a vender a sua mão de obra para os grandes fazendeiros, né? Então, se por um lado o Estado não faz nada para integrar o ex-escravizado, ele por outro lado faz algo até para dificultar a integração dessas pessoas, numa espécie de sistema aí, segregacionista, né? Talvez aí até como aconteceu, quer dizer, não como aconteceu lá na África do Sul, porque o sistema de segregação racial lá foi assim terrível e o apartheid lá era brabo, existia calçada para branco, calçada para negro, escola para branco, escola para negro. Isso aqui não existia, né? Mas aqui existia, digamos de forma menos visível, né? Uma série de mecanismos para discriminar essas pessoas e para colocar as pessoas brancas numa condição de privilégio, ok? Bom, inclusive, se houve essa questão da Lei de Terras de 1850, que serviu para dificultar a vida do ex-escravizado e até dos imigrantes que vinham principalmente para o Sudeste, existia uma política de investimento do Estado para incentivar a imigração, né? O Estado brasileiro mandava representantes lá para a Europa para estimular a vinda de italianos, de alemães, de espanhóis para o Brasil, sobre a promessa de que a vida aqui era uma boa e tal, e aí muitos vinham para cá, né, para trabalhar nas lavouras de café, ok? Primeiro, inclusive, se adotou um sistema de trabalho chamado parceria, né, onde o imigrante ele tinha uma dívida com um fazendeiro, né? O fazendeiro custeava a passagem dele da Europa para cá, e aí ele tinha que ficar lá na fazenda produzindo café até pagar a passagem, né? Até pagar as custas da imigração. E tinha que comprar os produtos lá no armazém do fazendeiro. Muitas vezes esse imigrante ficava devendo a esse fazendeiro e virava uma espécie de escravo por dívida. Não era exatamente um escravo, porque a escravidão no Brasil tinha um critério racial, né? Mas a situação desses imigrantes que vinham para cá no sistema de parceria, às vezes era tão dramática que o cara ficava lá preso na fazenda até pagar toda a dívida e não podia sair de lá. Então era uma situação comparável à escravidão, né? Mas essa situação ela foi tão dramática que o Brasil começou a passar vergonha no exterior, né? Não é só recentemente, não é coisa atual, não, isso, né? Isso é uma coisa mais antiga do que a gente possa imaginar. A Prússia, a antiga Alemanha, por exemplo, chegou a proibir os seus cidadãos de saírem de lá e vir para o Brasil, né? Diante das notícias terríveis dos imigrantes que estavam aqui submetidos a esse primeiro sistema de trabalho que era a parceria. Depois foi adotado o colonato, né, onde o trabalhador não tinha uma dívida com o fazendeiro, tá? Ou o Estado pagava a passagem para o cara vir, ou ele mesmo arcava com as custas, e chegando aqui, aí ele ia receber um salário e ia receber uma parte daquilo que ele produziu, tá? Então esse era o colonato, que veio para substituir o sistema da parceria, que começou a gerar isso aí que eu falei da escravização por dívida, de uma espécie de escravização por dívida, ok? Bom,
E aí o Estado brasileiro não só estimulou a vinda desses imigrantes para cá, como em algumas regiões, principalmente no sul do país, né, o Estado fez o quê? Deu de mão beijada terras gigantescas para esses imigrantes, para que eles pudessem começar as suas vidas. Então, para o ex-escravizado, eu tenho a lei de terras para dificultar o acesso à terra por parte dessas pessoas. E por isso que eles vão ocupar as áreas mais distantes da cidade, gerando já as primeiras favelas, né? E agora, para os imigrantes, né, lá no sul do país, aí eu dou terras à vontade para essas pessoas fazerem comunidades ali, né, alemã, polonesa e etc. Ok? Então, foi uma política de Estado de incentivo à imigração europeia, concedendo benefícios para o europeu e, por outro lado, dificultando a cidadania do escravizado e dificultando a vida dele e dificultando o acesso à terra. Então, foi o Estado brasileiro que agiu de forma a dificultar a inserção dessas pessoas, desses sujeitos que foram escravizados na sociedade. Ok? Por fim, gostaria aí que vocês pensassem a questão da desigualdade social no Brasil e a relação com a questão racial, né? Será que existe desigualdade social no Brasil? Isso eu acho que não precisa nem perguntar, porque todo mundo sabe que existe, né? Mas existem pessoas que acham que a desigualdade social no Brasil não está atrelada à questão racial, né? É claro que existe a desigualdade social que não está atrelada à questão racial, né? Existe a desigualdade social entre brancos, né? Mas a desigualdade social no Brasil ela é muito mais, digamos, associada à questão racial. Você vai, por exemplo, num bairro de classe média alta, você vê muito mais gente branca. E você vai num bairro mais pobre e você vê muito mais gente negra, né? Por que isso? Isso será que é reflexo lá da Lei de Terras de 1850? Será que isso é reflexo de uma postura que o Estado brasileiro tomou, né? E se isso é resultado de uma política de Estado, será que o Estado brasileiro hoje ele pode tomar uma iniciativa para reparar esse erro? Será que ele deve fazer isso? Ou não? Ou será que não tem o que se fazer, né? Então, assim, eu acho, né, que está muito claro, que está muito óbvio que a questão racial no Brasil, a questão da desigualdade social está ligada, sim, com a questão racial no Brasil e que isso foi fruto de uma política de Estado, né? Logo, é necessário que o Estado assuma a sua responsabilidade de dizer, olha, foi cometido um equívoco, né? E a gente vai tentar reparar esse equívoco, sem ficar criando também, né, aquela ideia de que uns foram vítimas da história, né? E aí que se cria uma vitimização eterna. Não é isso. Mas é dizer, olha, o Estado cometeu um equívoco, né? E agora a gente vai criar política pública para tentar reparar esse equívoco, né? Então, eu gostaria aí que vocês pensassem em relação à questão da desigualdade social que está atrelada à questão racial, né? E tentar entender e perceber os reflexos da escravidão na nossa sociedade. Tá? Por exemplo, quando você vai a um bairro de rico, onde tem gente com mais grana e um bairro onde tem gente com menos grana. Quando você, por exemplo, vê a questão de que no Brasil se desqualifica muito o trabalho manual, o trabalho, digamos, pesado, né? Por quê? Porque esse era o trabalho que era do sujeito escravizado, né? Quando você vê que houve, por exemplo, a criminalização da capoeira, né, no Brasil até 1937. Né? Foi o Vargas que descriminalizou a capoeira. Né? Por quê? Porque a capoeira faz parte da cultura afro, né, da identidade dos ex-escravizados e tudo mais. Então, a criminalização da capoeira, por exemplo, era uma espécie de reflexo da escravidão no Brasil.
Por quê? Porque aquilo era visto como coisa de escravo, de escravizado, de ex-escravo, né? Então se criminalizou até 1937. Bom, é isso, né? Eu acho que falamos já aí as questões mais básicas, né, em relação à situação do negro no pós-abolição. E se houver alguma dúvida, só falar. Vamos fazer então os exercícios do todas as atividades, né? Tanto as atividades da página 42, A1 e A2. A2, inclusive, é a resposta pessoal, mas gostaria que vocês também fizessem. E as atividades finais da página 44, ok? E 45, beleza? Qualquer coisa é só falar, pessoal.